E hoje a gente vai trazer um dos motivos pelo qual você não consegue vender mais foto extra. Tem muita gente que não consegue vender mais foto extra, ou nem consegue vender uma foto extra. Mal e consegue fazer o deixa pacote. dinheiro parado na mesa, deixa de ganhar dinheiro, o cliente deixa de ter mais fotos por causa disso, ou você deixa de rentabilizar vendendo fotos extras. Então, é uma coisa a se pensar. Cada detalhe importa, cada detalhe do processo, desde fechamento de venda até a forma que a gente entrega, isso impacta. E cada coisinha a gente vai buscando lapidar para a gente conseguir ter o melhor resultado. A gente vai falar, por exemplo, ângulos que não podem faltar no ensaio newborn. Por que não pode faltar? Porque se faltar, não vai ter para vender também, né? E se sobrar? Acontece de sobrar. Em que sentido sobra? Quando você faz uma repetição no sentido de estou repetindo exatamente o que eu já fiz 4, 5, 6, 7 vezes. Eu fiz 7 fotos iguais. Tentei variar ângulo, não saiu. Então, não é uma questão de você fazer repetições, e sim de você fazer uma sequência que funcione bem, que você consiga extrair mais, compreende? E o que não é, né? Sobre o que não é o que vamos falar aqui, não é. Agora eu vou até deixar você falar sobre isso aqui, Dani. Opa, quase coloquei o meu colar dentro do meu café. Vou deixar você falar essa parte ali, ó, porque o que não é essa oportunidade? Não é sobre fotografar mais. É sobre. Tipo, foi quase pegadinha. Tipo, tinha muitas respostas pra dar, daí eu fiquei. Não tá no script isso. Tá aqui. Onde? Não é sobre fotografar mais. É sobre fazer o que deve ser feito. Não é sobre fotografar mais, é sobre fazer o que deve ser feito. Ou seja, quando eu falo de você ter mais fotos para apresentar para o seu cliente, eu não estou falando que você tem que fazer mais fotos ou tirar mais fotos para apresentar para o seu cliente. Eu estou dizendo que você pode fazer menos e ter mais variedade. Mas como que você consegue fazer uma variedade maior de fotos para apresentar para o seu cliente, sem precisar fotografar mais, sem levar mais tempo no seu ensaio, sem fazer com que ele se estenda mais? Aí vem a questão de ângulos e enquadramentos. Quando você domina bem os ângulos e enquadramentos e sabe o que você está fazendo, você consegue ser mais assertivo e consegue extrair um maior número de fotos. Ou seja, você não fica ali em volta do bebê fazendo a dança da chuva, fazendo 80 fotos para tirar 3 ou 4 que ficam boas. Você vai ali, vai fazer 10 fotos, vai aproveitar umas 5, 6, porque às vezes você precisa fazer mais de um clique, às vezes fica uma meio fora de foco, tal. Então, às vezes tira 2 fotos de cada pose, e aí você consegue fazer render mais o seu ensaio. Ganha produtividade. Ganha produtividade. E daí você pensa, mas será que o meu cliente vai comprar porque fez um corte assim, um assado, um desse jeito? É só mostrar se você tiver dúvida disso, ou se o seu cliente tiver dúvida, é só mostrar um álbum. Aqui no estúdio nós temos vários álbuns diagramados que tem vários ângulos, vários enquadramentos, sequências. Às vezes, o bebê quando está acordado e faz várias caretinhas, tem várias expressões diferentes, também fica lindo para diagramar um álbum e rende mais fotos. Então, se você souber trabalhar isso, você consegue render mais fotos no seu ensaio, você consegue oferecer mais fotos para o seu cliente e ter um resultado melhor. Ó, eu vou pegar uma lâmina aqui que tem mais... E até quando tem detalhes. Todas as fotos aqui estão na mesma pose. Agora eu vou pegar mais um aqui, um outro álbum, em que eu tenha uma lâmina nesse estilo, porque a gente costuma fazer isso. Aqui, ó. Aqui é um exemplo, porque eu tenho aqui uma foto aqui, ó, e outra aqui, que só mudou um pouquinho o ângulo. Mas tá aqui. São álbuns. O álbum maior ali é um álbum que é para o cliente mesmo. Não é do cliente, é nosso, mas o cliente comprou exatamente como tá. A gente mandou fazer o do cliente, mandou fazer um igual para nós. Mesma pose, ó. Só mudou o ângulo e o enquadramento.
Então a gente mostra quando, é a mesma pose, o cliente às vezes nem percebe. Ele Pega não sabe. ali no álbum do Otávio aquela sequência de foto macro. Detalhes. Os detalhes são muito importantes também. Eles fazem com que renda mais fotos. E não é só encher linguiça, tô fazendo foto só para ter um monte para mostrar para o cliente. Ó, mesma pose ainda. Eu ajusto ali que eu não tô enxergando. Mesma pose, a Bel fez um corte, tirou o gorrinho e aí acabou fazendo mais fotos. Ó, 3 aqui estão na mesma pose. Um tá com bichinho, outro tá sem, muda um pouco o ângulo. E os clientes escolhem, porque na diagramação do álbum fica super legal. Mesma pose. Só para ter ideia, né? Que a gente precisa ter uma noção de ângulo também, né? Ter uma noção de coisa para apresentar para o cliente, ganhar produtividade, ganhar tempo. Os nossos alunos do treinamento newborn, eles conseguem reduzir o tempo de ensaio pela metade, fotografando menos e fazendo render mais fotos e também conseguindo vender fotos extras. Tem o caso de uma aluna nossa, que é a Lu Becker, ela é do interior do Rio de Janeiro. Uns 2 meses depois que ela começou a fazer o treinamento, ela já aumentou o faturamento dela vendendo fotos extras. Ela vendia foi um mês, acho que depois já. Ela fez um mês já, e acho que um mês e meio. A turma de maio foi em julho. Maio. Então foi 2 meses foi depois. 2 meses. Ela vendia uma média de R$500 por mês de foto extra, e 2 meses depois de entrar já para o programa, ela já vendeu R$3.000 no mês. Ou seja, ela mais que... vendeu 4 vezes mais. 4 vezes mais o valor de fotos extras. Não, foi mais, porque 4 vezes mais dá 2.000. Tá, não vamos fazer conta porque a nossa habilidade não é de fazer conta, é de fotografar. 5 vezes 4, 20, 2.000. 5 vezes 500 vezes 4 dá 2.000. Ela vendeu 6 vezes mais. O que a gente quer dizer é, quando o fotógrafo começa a dominar a técnica da fotografia newborn, começa a dominar ângulos, enquadramentos, começa a extrair o melhor de cada pose, de cada produção, começa a render mais fotos. E como você aprende, começa a dominar a técnica de ângulos e enquadramentos, você é mais assertivo, você perde menos tempo fotografando, porque não é tentativa e erro para ver o que vai dar certo, você vai ali já sabendo o que tem que fazer. E tem um detalhe também. Um detalhe bem importante. Você é mais assertivo. Não adianta ser assertivo e não ser eficaz. Uau, como? Você acertou. Mas você não foi eficaz. Você levou até mais tempo, fotografou mais, mesmo você acertando os ângulos. Como isso é possível? Você ainda não tem confiança e segurança naquilo que você está fazendo. E isso faz de você ineficaz. Você está fazendo certo, mas não está sendo eficaz. Teve um caso que exemplifica bem eficiência e eficácia, por exemplo. Né? Quando eu estou falando de assertivo, é como se eu dissesse que você está sendo eficiente, você está fazendo os ângulos ali certo. Conseguiu, mas não está sendo eficaz. Uma vez eu vi um vídeo que mostrava bem a diferença entre você ser eficiente e você ser eficaz. Era assim, estava acontecendo um assalto a um banco. O assaltante estava lá, assaltou o banco, chamaram a polícia, e a polícia foi extremamente eficiente chegando no local. Só que quando o ladrão saiu, o policial, as viaturas chegaram, foram muito eficazes, chegaram rápido, só que eles chegaram, eles estavam tão preocupados ali com a porta da frente em entrar e resolver o problema, que o ladrão estava saindo pela outra porta, eles nem viram. Ou seja, eles foram extremamente eficazes, chegaram rápido, mas... Eles foram eficientes. Foi isso que eu disse, foram extremamente eficientes, chegaram rápido, mas não foram eficazes, porque não pegaram o ladrão que saiu ali nas fuças deles. Ou seja, né, às vezes você pode resolver uma parte e não resolver a outra. Então, precisa compreender todos os processos para ser eficaz, né? Não vai bastar ser só eficiente. Ele vai ajudar, a eficiência vai te ajudar. Mas se ela for ineficaz, ela não vai ser tão bom. Ou seja, quando a gente consegue, né, fazer um ensaio de uma forma mais assertiva, consegue oferecer para esse cliente, extrair desse ensaio mais
fotos através dos ângulos e enquadramentos, você consegue oferecer mais fotos para o cliente e, consequentemente, esse cliente vai olhar, vai ver aquelas fotos incríveis e não vai resistir e vai comprar fotos a mais. Mas aí tem outro ponto. Existem muitos fotógrafos que não fazem pacotes ou não delimitam o número de fotos que vão entregar para o cliente. Quando nós começamos, a gente só tinha um pacote. Esse pacote era de 30 fotos. E nós que escolhíamos essas fotos para o cliente. E como a gente estava no começo e a gente era muito insegura ainda, ao invés da gente entregar 30 fotos, como a gente mesmo escolhia, porque a gente era insegura, né? Eu nunca entregava 30 fotos para o cliente, eu sempre editava fotos a mais, então eu entregava 33, 34, 35, às vezes o cliente falava, e aquela foto que você fez de tal jeito? Eu não mandei para o cliente porque eu considerei que aquela foto não estava tão boa. E aí eu não mandei, mas daí como o cliente falou, eu ia lá, tratava essa foto, editava e mandava. Daí era mais uma, daí o cliente falava, e aquela outra? Aí mais outra, sabe? E aí ficava uma coisa meio sem limites e eu ficava tendo trabalho a mais de editar essas fotos e mandava para o cliente sem custo. Então, ou quando tem fotógrafos também que fazem uma outra coisa, que fala assim, o cliente fala assim, eu escolhi essas 20 fotos, o que você vai fazer com as outras? Você não quer me dar essas fotos sem tratamento, então? Você não quer me dar todas as fotos que ficaram boas? E aí muitos fotógrafos caem na tentação e mandam. E aí o que está acontecendo? O que a gente faz? O que o fotógrafo faz? Ele vende fotos, certo? Nosso serviço é fotografar o recém-nascido e a gente vende as fotos. Se a gente der as fotos, a gente vai fazer o quê? Então é importante delimitar. Por isso nós temos pacotes. Muitas vezes o nosso cliente contrata um pacote de 20 fotos, a gente faz as produções, que cada pacote tem um número X de produções, aí a gente faz. Na hora de escolher como rendeu mais, o cliente não comprou 20, ele compra 25, compra 30, ele migra de pacote ou ele acaba comprando foto extra sem a gente ter precisado trabalhar mais por isso, é porque a gente conseguiu fazer render. E assim a gente consegue aumentar o ticket médio de venda para os nossos clientes. E aí vem a questão assim, mas eu não consigo fazer o ângulo certo, eu não sei que ângulo eu devo fazer, eu fotografo muito e parece que não sai nada direito, né? Não aproveito. Eu não sei qual lado eu devo virar a câmera, como é que eu tenho que fazer? Eu faço fotorretrato, eu faço foto paisagem, ou céus ou vida socorro. O que eu devo fazer nesse caso? E aí tem essa questão que a gente acabou de falar, entre eficiência e eficácia tem um caminho longo a ser percorrido. Mas eu também, antes de ser eficaz, eu também preciso ser eficiente. Então eu tenho um caminho até chegar na eficiência e depois outro caminho até chegar na eficácia. Não é tudo de uma vez. Existem pessoas que conseguem de uma vez. A gente estava falando aqui dos nossos alunos, por exemplo. Não é que a pessoa ela já vem com alguma carga, né? Quando já fotografa, ela vem com a forma de fotografar, às vezes com vícios e coisas assim. Então, ela tem uma parte do processo entre eficiência e eficácia. Ela vai aprender principalmente a ser ainda mais eficaz, mais eficiente, mais eficaz. Mas não significa que ela veio sem saber absolutamente nada. Errava muito, aprendeu. Quem está começando do zero tem essa jornada. Só que essa jornada, ela vai se mesclar de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque dentro do programa, por exemplo, a gente tem 10 sessões que demonstram na prática. Não tem erro, não tem erro. Você vai me ver trabalhando. Você vai ver o tempo todo como eu estou fazendo, como está saindo ali, tem todo o resultado, tem todo o processo, tem explicação, então não tem erro. Tem mais uma coisinha que eu preciso falar aqui. Será que existe um jeito errado de fotografar, de fazer os ângulos? Porque todo mundo fala que tem ângulo certo e que tem ângulo errado. E aí tem uma questão que é a seguinte, não tem ângulo errado. A questão é que quando se trata da fotografia newborn, a gente tem algumas observações a se fazer. Na maioria dos casos, mesmo quando eu tenho uma criança para fotografar, no máximo ela vai estar sentada. A maioria das pessoas está em pé, no máximo sentada, e sentada assim, ó.
O newborn tá deitado. E é aí que vem a grande dificuldade, porque o bebê tá deitadinho. E aí, quando a gente começa a pensar nos planos fotográficos, pensar nos ângulos, no enquadramento, quando o bebê tá deitado, as pessoas têm dificuldade. Então, o grande erro ou a grande dificuldade é encontrar o melhor ângulo. O que a gente quer numa foto newborn? O que a gente quer ver num ensaio newborn? A gente quer ver o bebê fofinho, a gente quer ver o bebê aconchegado, a gente quer ver o bebê gostosinho ali na pose, que passe uma sensação de conforto e de fofura. Eu vou deixar você explicando, que eu vou pegar a Cib enquanto isso, porque daí a gente vai fazer uma pequena prática. Eu decidi isso agora, tá? Enquanto isso, posso te deixar continuar. Eu falo, vai ter prazer, me dá desespero aqui, porque eu tentei ajeitar a câmera pra isso. O que a gente quer ver na fotografia newborn é uma sensação de conforto, é o bebê fofinho, gostosinho, pequenininho, geralmente está tipo uma bolinha, aconchegado, bem posicionado. Você olha assim e pensa, nossa, que gostoso essa posição. O bebê parece que está tão confortável e tão aconchegado ali. Então, essa é a ideia que a gente quer passar nas fotos. Só que como que a gente consegue passar essa sensação nas fotos? Geralmente é fazendo ou um ângulo de cima para baixo, tipo uma selfie, ou imaginar que o bebê é um unicórnio e tem um chifrinho e a gente fotografa na direção do chifre do unicórnio, ou como se o bebê estivesse fazendo uma selfie, sempre de cima para baixo, para o bebê ficar menorzinho. Não de baixo para cima, de uma forma que alongue o corpo do bebê. Então, agora eu vou ajeitar aqui o cenário para eu conseguir colocar aqui o puff de uma forma que vocês consigam ver. Que a Bel vai mostrar aqui na prática qual é esse ângulo que favorece o bebê e qual ângulo não favorece o bebê. Vou colocar uma manta, uma cor neutra. Ó, já tô de volta aqui. É que eu vou fazer 2 formatos para vocês terem uma ideia melhor ainda. Vamos lá. Pronto, vou colocar aqui. Vira mais geladinho para você. Vou deixar numa pose tradicional aqui, tipo koala, tá? Para facilitar. Aí. Beleza. Tá aqui na pose. Vou fazer agora as fotos. Aham. Então, que pose você colocou aqui? Coloquei aqui na pose do koala. E vou fazer uma sequência aqui. Só foto mesmo. Não vou mudar acessório nem nada. Só foto mesmo. Posso empurrar um pouquinho mais para trás o puff? Só um pouquinho assim para... Aí. Então, ó. Peraí. A Bel tá ali. Tô aqui. Usando o flash. O flash não é importante agora, tá? Ai, tá sem cartão. Preciso de um só pra... mostrando onde tá. Qualquer um só pra poder fazer. A ideia principal aqui é o ângulo. A gente só pegou a luz porque senão não vai aparecer pra vocês aqui. Tem que daí mexer muito na configuração. Então, qual que é a ideia central? Eu vou fazer um clique aqui. Só vou diminuir a potência que eu sei que eu aumentei por alguma razão. Ó, fiz um clique. Plano geral. Fiz outro clique, segundo, mais perto. Fiz outro clique na diagonal. Fiz outro clique de cima, ainda no plano geral. Fiz um corte. Fiz outro corte bem de cima.
um corte com espaço positivo e espaço negativo bem de perfil. Beleza. Tá, então agora eu fiz aqui. O que que não favorece o bebê? Não favorece o bebê se eu fizer aqui e se eu fizer aqui, ó, que seria considerado de baixo para cima. Então agora a gente vai passar, e eu tô aqui, ó, eu fui eficiente. Eu fiz uma pose bem certinha. Tá perfeitamente bem posicionado. Agora, olha se eu não for eficaz. Eu fui eficiente e eficaz nessa foto aqui. Fui eficiente e ineficaz nessa foto aqui. Agora a gente vai passar essas fotos. Eu vou explicando junto conforme eu for mostrando as fotos. E aí, ó, enquanto isso, o que eu tava falando ali? Acabei de mostrar eficiência e eficácia somando posicionamento com ângulos, não é? Eu não estava falando só de ângulos ali. Então, eu fui, por exemplo, eficiente com o posicionamento, mas não eficaz na hora de fotografar. E isso dá muita diferença. Ó, plano geral, mais perto, ainda no plano geral, diagonal, ainda no plano geral, bem de cima, ainda no plano geral, corte, corte, espaço positivo, espaço negativo que eu falei, perfil, eu faço muito. E aqui, ó, de baixo para cima e de baixo para cima. Ou seja, eu fiz uma pose incrível. E aqui eu não fui eficiente. Não favoreço o bebê. Tá errado? Não, de baixo para cima é um ângulo contra plongé. Mas não favorece, ó. Essa foto, esse ângulo favorece muito mais do que esse ângulo aqui. Olha aqui, se a gente for pegar, tirando esses dois que não favorecem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tira esse. Não vou contar esse, tá? Porque a gente tem um aqui, ó, que tá parecido, então nem vou contar. Então a gente tem 8 fotos aqui, ó, para poder oferecer para o cliente. 8 fotos diferentes, que o meu cliente vai decidir qual que ele prefere. E muitas vezes ele vai acabar pegando pelo menos 50% delas, se não pegar mais, porque eu tenho como mostrar para ele na diagramação do álbum que fica bonito, que ele pode ficar, que fica agradável. Então, o que acontece? A gente tem que pegar o que favorece o bebê, a gente tem que fazer uma média de 4 a 6 ângulos, pelo menos. Dá para fazer mais, dependendo da ocasião. 4 no mínimo, quando é uma situação que você não tem como variar muito. Às vezes, dependendo do prop, não tem como fazer tanta variação e ainda assim dá para fazer. Eu tenho um caso aqui da Mirella, uma sequência que eu tenho, tá dentro da caixa, em cima da mesa, eu acho, Dani. Esse aqui é um dos álbuns que eu tenho vendido bastante para newborn e para infantil. Por que a gente vende bem ele? Porque a gente ama. Ama tanto que vende bem. A gente precisa ser apaixonado pelo que a gente vende também, né? Isso faz muita diferença. Então tá, vou abrir aqui o álbum da Mi e vou pegar essa sequência que eu falei. Deixa eu achar onde ela tá aqui. Aqui, para começar, é uma sequência de foto no baldinho. Não é essa que eu quero mostrar, tá? Mas, ó, é a mesma pose, só que uma pode abrir mais. Uma tá com o bracinho solto e a outra é a pose de bracinho. Mas é o mesmo ângulo ainda, ó. Nem foi variação de ângulo. É o mesmo ângulo. Aqui ainda é o mesmo ângulo, ó. Nenhum teve variação ainda. Dá pra ter ideia. Agora é aqui que eu queria mostrar, ó. Aqui sim tem variação de ângulo. Tem 1, 2. Todas essas fotos foram feitas nessa pose aqui. Esse foto macro. Então, eu aproveitei esse momento que eu achei que estava incrível. A foto macro, a gente costuma fazer com a lente 100mm macro. Costuma fazer com a lente macro mesmo, para pegar os detalhes e ficar com uma boa qualidade. Tinha mais, eu acho, nessa sequência ali. Só que só tem como é de essa portfólio, eu deixei poucos. Tem mais foto aqui dessa sequência que não estão no álbum. Olha lá. Tenho essa. E essa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, ó. Tá no mesmo baldinho. Sem falar
em acessórios e coisas do gênero. Tá exatamente igual, com a mesma headband e tudo. Só aqui que eu tirei a headband. Mas não mudei nenhum acessório nem nada. Então, tô falando só de planos, enquadramentos e ângulos, né? E tem como a gente fazer, sem nenhum problema. Como a Dani falou, o que a gente pode começar a utilizar daqui para frente, de agora em diante, dicas para vocês usarem imediatamente. Primeiro, para vocês não esquecerem, a dica do unicórnio. Para sempre fazer uma foto mais de cima, imaginando que o bebê tem um chifrinho de unicórnio. O chifrinho do unicórnio é aqui na testa. Ou não que é o bebê aqui. tá fazendo uma selfie. Como é que a gente faz a selfie? Faz um pouquinho mais de cima. E aí favorece o bebê nesse caso. Então, essa é a primeira dica. Sempre lembrem do unicórnio, tá? Porque as fotos feitas de baixo para cima, que alongam o corpo do bebê, não favorecem ele, porque a ideia não é ver o bebê comprido, assim, longo, é ver ele pequenininho, frágil, fofinho. Então, é por isso que a gente faz esse ângulo mais de cima, ou no máximo frontal. Frontal um pouquinho mais acima do olhar, ou com a técnica do chifre do unicórnio ou da selfie, que vai dar certo o ângulo. E a outra dica é: faça 4 ângulos diferentes por pose. E depois troque o acessório. Por que você saiu e foi embora? Então, Não fala, sai correndo. falei, sai correndo. faça 4 ângulos diferentes, pelo menos, se policie para fazer isso, e aí depois faça a troca de acessório. Com essas 2 dicas, você já vai conseguir fazer render muito mais o seu ensaio, tá? Então, essas são as dicas que vocês vão levar para começar a aplicar imediatamente nos ensaios que vocês forem fazer.